E disse Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Muitos são os que matam o corpo dos servos do Senhor Jesus Cristo. Muitos. Isto é uma verdade nos dias de hoje, que no Brasil nós não conhecemos muito bem, mas que existem em muitos e muitos países. Existe sim uma igreja perseguida, uma igreja que os homens sem Deus aspiram a aniquilar. E se for necessário, ou mesmo desnecessário, matam seus membros, matam seus pastores, matam seus líderes. Matam e têm prazer em matar seus corpos. Não pensemos e nem sejamos inocentes em crer que esta é uma utopia, uma invenção, alguma coisa que surge na mente de cristãos inventores de histórias. Porque basta conhecer essa história, acessar, por exemplo, ao site da Missão Portas Abertas e conhecer o que anda acontecendo no mundo em relação à Igreja de Jesus Cristo. Isso não é uma história, não, mas uma triste história. Muitos matam o corpo dos cristãos. É verdade. Sempre foi assim ao longo da história do cristianismo. Ou será que eu estou enganado e mentindo? Não foi assim com Estevão? Não foi assim com Lucas? Não foi assim com o apóstolo Pedro, segundo nos ensina a história? Não foi assim com os nossos irmãos lá no Coliseu em Roma? Não foi assim em tantos e tantos lugares, inclusive no Brasil? As inquisições contra os cristãos, contra os seguidores de Jesus Cristo, continuam sendo uma realidade e matam e matam. Igrejas continuam sendo queimadas e seus templos destruídos. Irmãos nossos em Jesus Cristo continuam sendo queimados e mortos. E às vezes eu me pergunto por que os homens gostam tanto de queimar os cristãos. Hoje, em pleno século XXI, continua sendo verdade em muitos e muitos países do mundo. E você pode encontrar no site da Missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja sofredora e perseguida, a realidade e a relação dos 50 países que mais perseguem a igreja cristã. Mas mesmo sabendo que seria assim conosco e com seus seguidores, a palavra de Jesus Cristo é surpreendente. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Surpreendente esta palavra, não? Não temais. Jesus Cristo não nos disse para não termos cuidado com eles, para não fugirmos deles, para não cuidarmos de preservar a nossa vida. Não. Jesus Cristo nos disse para não temermos essas pessoas. Grande diferença. A verdade é que o cristão só morre uma única vez. Isso pode acontecer pelas mãos dos ímpios, ou até mesmo de gente de sua própria casa.
a gente conhece casos assim. E eles vão atingir o nosso corpo, mas não poderão atingir a nossa alma. E no dia da ressurreição, juntas estarão novamente, alma e corpo. Iludem os cristãos que pensam que tudo será flor em sua caminhada. Muitos serão atingidos pela morte física, pelos seus testemunhos nos palácios e nos casebres, nas praças, nas ruas, no trabalho, na universidade, nas escolas. Muitos serão atingidos pela morte física por sua luta pela justiça e pela preservação dos direitos humanos. Fiquei impressionado ao ler hoje um artigo na UOL falando sobre a compra de respiradores. Só se fala em superfaturamento, em roubo. E tem, segundo o artigo que eu li, tem ventilador sendo comprado até em casa que vende vinho, em lojas especializadas em vinho e que agora estão vendendo ventiladores para coronavírus. Meus irmãos, falar contra essas coisas pode nos levar à morte. Mas os filhos de Deus precisam levantar a sua voz pela preservação dos direitos humanos. Os que verdadeiramente testemunharem não terão vida mansa. Serão odiados e, se for possível, mortos. Leis serão alteradas ou já estão sendo alteradas para que os cristãos sofram e até sejam mortas por causa de suas posições e crenças. Os cristãos sejam mortos por causa das suas posições e crenças. Cristãos já estão sendo acusados de serem homofóbicos, preconceituosos. E acusações já estão sendo recebidas em tribunais humanos. Leis que não estão sendo emanadas de dentro do Congresso, que deveriam ser feitas pelos legisladores. Mas essas leis já estão sendo emanadas de dentro dos próprios tribunais. E pasmem que todas elas estão sendo promulgadas em cima, e coloca todas as aspas possíveis, em cima do amor ao próximo. E isso vai desencadear em coisas muito piores. Mas Jesus Cristo nos diz: não temam, eles só podem atingir o corpo de vocês. Isto vai doer, irmãos? É claro que vai. Vai gerar sofrimento e angústia? Claro que sim. Vai atingir o seu corpo, vai atingir o meu corpo, mas a nossa alma estará preservada, segura, garantida, encastelada, fundamentada pelo próprio Jesus Cristo, autor da vida, autor da sua vida, da minha vida e da nossa vida. Não temais, eles só podem atingir o vosso corpo. Irmãos, mas esse inimigo é muito difícil de ser identificado, ele é muito sutil, é muito difícil. Ele é sorrateiro, perigoso, travestido de anjo de luz. Ele tem uma vozinha doce, sempre carinhoso e atencioso. Jamais vai brigar com você, vai dizer a você palavras indesejadas. Jamais será alguém politicamente errado. Veja, vão dizer, esta lei visa o amor, a proteção do ser humano.
Mas isso não é para o cristão. E esse inimigo precisa nos dar muito medo. A mim, pessoalmente, ele dá muito medo. Porque ele consegue ludibriar, consegue enganar, consegue mostrar-se com outra face e outra personalidade. Ele mata, negocia valores e princípios. Este é o ensino de Jesus Cristo para a nossa vida nesse dia. Aprendamos, irmãos, e creiamos naquilo que Jesus Cristo disse. Creiamos de verdade. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, porque estamos vivendo dias maus, muito maus, em que, em nome do amor, e mentindo em nome do amor, e em nome de outros seres humanos, nós vamos ver a promulgação de muitas leis cujo objetivo maior é matar os servidores de Jesus Cristo. Mas eles só poderão atingir o nosso corpo, porque a nossa alma, de forma alguma, eles podem atingir. Que Deus assim nos abençoe, que nós entendamos as coisas que estão acontecendo e não nos calemos por medo de que possa vir sobre os nossos corpos dores, porque isso está previsto na palavra de Deus e foi isso, exatamente isso, que Jesus nos disse. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe.